Entrevista do dia. Muito bem, o meu entrevistado e o seu, para você que está a bordo da FM Onda Digital, qual a importância de você entender os números e de ficar antenado também do que acontece. Aí se diz assim, não me atinge diretamente. Vou falar com o Marcos Evangelista, ele é presidente do Corecon, do Amazonas, já esteve aqui conosco várias vezes, não só no programa Durante a Manhã com o Alex Braga, mas também já teve em vários horários aqui na casa, desde quando assumiu o posto, que volta a casa de novo ao Corecon, onde ele já assumiu esse mesmo posto como presidente. Marcos, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, Tatiana, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Querido, o que afeta, né? A gente viu aí nessa última semana, eu acho que eu vou começar por essa pauta, né? Sobre o ICMS, né? A importância dele para os estados, o que isso representa, e qual a autonomia dos estados também em agir diretamente, em baixar ou não o preço do ICMS. Em baixando o preço, né? O que é cobrado, o imposto do ICMS. O que isso afeta? Veja, a gente tem acompanhado isso, essa questão do ICMS virou uma novela muito longa, principalmente na área de combustível, né? Agora, se houver realmente a redução, se não for repassado para o preço, também de nada vai valer, né? O ICMS, ele é um imposto que ocorre no momento que você faz a venda, né? Então, você tem que recolher para o Estado 18% de ICMS. Então, no momento que ocorra essa redução, se o empresário repassar essa redução para o preço de venda, o consumidor sai ganhando. Porém, se ele não repassar, absorver isso como lucro, de nada vai valer. Essa autonomia é diretamente dos estados ou ela tem que passar por uma revisão federal? Não, é estadual. Isso é um imposto estadual. Isso então quer dizer que o preço do combustível é decretado também pelo estado e pelo imposto que ele arrecada? Não, não é isso. É porque segue uma série de alíquotas para formar o preço de vendas. Uma delas é o ICMS. Mas tem os outros impostos federais, que inclusive o presidente Bolsonaro tem falado muito isso, que ele reduziu e cobra agora a parte dos estados. Então, assim, a intenção é conseguir baratear o preço da gasolina através da redução dos impostos. Num possível sonho do brasileiro, né? Sim. Mesmo com esse preço do dólar que despencou Sim. essa semana, a gente pode alimentar um sonho de voltar a ver, com todas essas mudanças, agora já puxando guerra da Ucrânia, que impulsiona o aumento de tudo no mundo, com a pandemia também, a gente pode ter um sonho de voltar a consumir, por exemplo, uma gasolina e um álcool ao preço de R$ 2,60, R$ 2,30, ou é pensar em sonhar demais? Pegou pesado agora esse sonho. Mas eu fiz de propósito. Olha, esse aí seria o ideal para todo mundo, né? Mas eu acho que sim. Não vem mais isso, vai ter uma redução, mas não vai ficar longe disso que você está falando aí. Mas deve ocorrer, sim, uma redução. Eu estou falando de quanto? De R$1 e pouco? Mais ou menos isso aí. Isso então nunca mais a gente vai ter esse sonho de ter. Pois é, que a gente vê os preços subindo e as coisas baixam, né? Algumas coisas que formam o preço de venda e infelizmente o preço dificilmente recua. Dificilmente recua? Você pode perceber, né? Tudo que aumenta, dificilmente ele retroage. Tirando o preço do tomate nosso, que sobe e desce. E também o preço da cenoura. É isso que eu ia te perguntar. Se eu tenho alguns... Né? Mas isso aí tem safra, entre safra e etc e tal. Sim. Tem o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas, São Paulo, que são grandes produtores de tudo praticamente do Brasil, né? Que escopa o país inteiro. Então isso incidiu também diretamente. Agora, Marcos, se a gente for pensar aqui na guerra da Ucrânia com a própria Rússia, né, do que isso representa para o Brasil, a gente está antevendo aí, vou colocar aqui nos próximos meses, uma economia que tende a subir em valores de tudo? Infelizmente, se a gente parar para pensar, o que está acontecendo no mundo? A Ucrânia é um grande produtor do potássio. E o potássio vai onde? Vai no adubo, né, dos agronegócios do Brasil, que é uma das molas da nossa economia. Então, se você não tem esse produto ou tem ele mais caro, o que vai acontecer? O produtor vai ter que continuar comprando e esse preço vai ser repassado para quem? Para o preço do produto. Então, no momento que a gente está falando de um item apenas, ele tem uma abrangência em escala muito grande, porque tudo que for utilizar aquele item vai ter o preço majorado.
Por exemplo, fala-se também na questão do trigo, que é um dos grandes produtores lá, né? Então, no momento, a gente já está percebendo isso, no momento que sai um grande produtor ou ele diminui a produção, a tendência da economia, o que é o efeito da mão invisível, no momento que nós temos uma oferta de um produto menor que a procura, automaticamente esse preço sobe. Então, se a gente parar para pensar, a gente analisar vários aspectos, guerra, inflação, nós temos aí um panorama não muito interessante futuro, mas o governo tem tentado aí frear essa inflação com o aumento da Selic. A gente percebe que a cada reunião do Copom, a Selic está aumentando e com isso se espera que no momento que a gente tem aí uma retração do consumo, principalmente que envolve financiamento, a tendência é que os preços recuem. Se a gente for olhar também o preço do café, que ficou mais salgado também, né, para todo mundo, né? Não é nem doce, não cabe mais nem açúcar nesse café. A gente vai poder... Eu não estou colocando uma visão pessimista, né? Estou colocando uma visão real. Né? A gente sabe que o maior produtor de café do Brasil está entre Minas e São Paulo. Com a chuva, piorou tudo do lado de lá. Sim. A gente teve uma subida significativa do café. Agora, com essas chuvas, a tendência é aumentar. Ou seja, o brasileiro que ganha um salário mínimo de 1.200, eu estou falando aí de uma gordura de quase R$800 na economia dele, porque tem energia, supermercado, tem aí os gastos básicos com transporte, família. O salário mínimo vai valer zero praticamente para ele, né? O poder de compra está cada vez diminuindo, a cada mês diminui. E a gente fica realmente, às vezes, se perguntando como é que aquela pessoa que ganha o salário mínimo consegue gerir suas compras, suas finanças, porque está tudo subindo. Né? Basta te dizer, por exemplo, eu fui no sábado agora, eu fui fazer uma feira, que eu sempre gosto de ir na feira tradicional. Eu adoro também. E fui comprar broa para minha mãe. O que tem a broa a ver com tudo isso que está acontecendo? Subiu também, né? Então subiu, quer dizer, praticamente tudo está subindo. Então nós, consumidores, temos que estar atento a isso e aquele conselho velho que todo mundo sabe, mas ninguém faz, que é pesquisa de preço. Hoje a pesquisa de preço seria a solução para você driblar esses aumentos. Porque às vezes a gente se acostuma a comprar numa determinada loja a vida toda. Se acostumou a ir ali naquele local e esquece que hoje Manaus está muito desenvolvido. Hoje nós temos atacarejos, temos várias marcas, vários grupos econômicos de lojas. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber, tem uma variância sim de preço. Eu particularmente já fiz uma pesquisa, preços que chegam de diferença de 30% a 40%. Então vale a pena você pesquisar para tentar driblar esse impacto dos aumentos que estão vindo no nosso dia a dia. Mesmo com todo esse drible, mesmo com toda essa sagacidade de quem sempre busca economizar mais, pagar menos, a gente não tem aí uma perspectiva positiva, né? Por mais que a gente tente mudar esse cenário, não se muda, devido a toda a economia, não só regional, que eu falo Brasil, né, local, mas também a economia mundial. O que isso, né, com toda essa instabilidade que vem lá de fora, tudo sendo cotado, não somente pelo preço do dólar, que é cobrado o combustível, né, principalmente petróleo, numa visão mais otimista, qual o quadro que você vê para mudar daqui nos próximos meses, ou se isso não vai mudar a tendência a aumentar, o Evangelista, na tua experiência enquanto economista, da tua área, do que você já atua, de todas as transições que o país já passou, tá? O que a gente tem acompanhado? O ano eleitoral. Né? O que quer dizer isso para a economia? Quer dizer que aquele índice da inflação, que é o IPCA, ele vai ficar dentro da meta de qualquer jeito. O governo vai baixar esse indicador, que é um dos indicadores que mapeia a inflação. Uhum. Então, você já percebe que houve um recuo, depois ele subiu um pouquinho, a tendência é recuar novamente. Se isso de fato ocorrer, nós temos pelo menos uma luz no fim do túnel, porque tem muita coisa que é indexada pelo IPCA. Uhum. Então, ele reduzindo, que há uma projeção de que vai ter essa redução, algumas coisas vão começar a recuar. Nós temos alguns preços que têm a tendência natural a recuar, e até mesmo os financiamentos. O financiamento da casa própria, o financiamento do carro, eles vão ser reduzidos. A gente aguarda isso no meado ali de setembro, deve ocorrer essa redução, e aí a economia começa a tentar se recuperar. Ô Marcos, para a gente encerrar, quais foram os desafios principais que você já encontrou no seu retorno
a casa? Bem, nós estamos voltando ao Corecon pela 4ª vez. Tivemos 2013, 2014, 2015. E o principal desafio é a nossa inadimplência, Tatiana. Se a gente parar para pensar, tem muitas pessoas, os economistas não ficam fora, e ao invés de pagar ali uma anuidade ou comprar um rancho para sua casa, ele prefere comprar o rancho da sua casa. Sim. Né? Isso não é uma exclusividade do economista, está acontecendo com todo mundo. Então, o nosso desafio justamente é esse: oferecer mais benefícios para a nossa classe, para que justifique ele estar pagando aquela anuidade que não é das mais caras. Tanto é que agora, dia 30, nós vamos lançar um clube de vantagem, é o primeiro Corecon do Brasil, que vai oferecer aí várias empresas que se tornaram parceiras, oferecendo desconto para quem for registrado. Então, a gente espera com isso compensar a anuidade. Vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, uma consulta no especialista que custa 400, 500 reais, você com esses convênios vai pagar 100, 120. Então, essa diferença, 2 consultas no ano, já pagou tua anuidade. Então, esse é o nosso objetivo. Obrigada, querido. Marcos Evangelista, presidente do Corecon, daqui do estado do Amazonas. Tudo de bom e vida longa. Bora pra frente. Muito obrigado. Saúde a todos os nossos ouvintes e telespectadores agora, né? Isso. Até a próxima. Até a próxima.